Bom dia a todos vocês. Aqui em Jerusalém são 15 para 5 da tarde, já é o horário do pôr do sol, aqui o momento que começa a escurecer. E a partir de agora nós iniciamos nesse ano as celebrações da festa de Hanukkah, com o acendimento da primeira vela de Hanukkah, a mitzvah especial que nós temos durante essa festa, durante 8 dias da festa. Cada noite vamos acender uma vela adicional, e conforme nós tivemos oportunidade de explicar, já que existe essa mitzvah de Persumei Nissá, de espalhar e divulgar o milagre, então nós acendemos a Hanukkah ou próxima de uma janela, quando se mora até o segundo, terceiro andar, enfim, quando é visível por aqueles que passam pela rua. Senão nós colocamos a mezuzá, nós colocamos a Hanukkah, a menorá, diante da mezuzá, no umbral da porta. A mezuzá ficaria do lado direito da porta e a Hanukkah do lado esquerdo, num lugar de passagem, onde as pessoas que circulam, as pessoas que estão passando, também percebam a vela acesa, e com isso se divulga e se propaga o milagre. Hoje, primeira noite de Hanukkah, nós já explicamos isso anteriormente, e também temos explicações no nosso site, mas só recapitulando, hoje, por ser primeira noite, nós vamos recitar, antes do acendimento da Hanukkah, 3 brachot. Nós vamos ter a brachá final de Shechianu, que é aquela brachá que nós fazemos sempre em novas ocasiões, quando agradecemos a Deus que nos manteve vivos, nos trouxe, nos deixou até esse momento, nos dando a oportunidade nesse ano também de cumprir essa bela mitzvah. Nas noites seguintes, essa brachá de Shechianu já não é dita, nós falamos apenas as 2 brachot iniciais, como nós vamos dizer hoje. E conforme nós explicamos, na hora do acendimento da menorá, nós começamos pelo lado direito da Hanukkah, ou seja, hoje a primeira vela que vai ser acesa, ela vai estar na extremidade direita. Nós temos a vela Shamash, que é aquela vela da qual nós nos servimos para acender as velas de Hanukkah, e também é aquela vela que permanece acesa, porque se eventualmente a gente precisar ver alguma coisa, luz de vela, que a gente não se sirva da vela de Hanukkah, que foi feita apenas para a mitzvah, e não devemos fazer qualquer usufruto delas. Né? Então, se a gente precisar utilizar para alguma coisa, a gente vai se utilizar da vela Shamash, da chama piloto, que é essa que nós já acendemos. E agora nós vamos para o cumprimento da mitzvah de acender, do acendimento da menorá, acendimento da vela de Hanukkah, hoje à noite, primeira noite, uma única vela. Depois de recitar as 3 brachot que são ditas hoje na primeira noite. E logo depois do acendimento, nós dizemos um trecho, um parágrafo que se encontra no Sidur, nos textos também, a Nerot Halalu, que é uma explicação do significado dessas velas de Hanukkah que nós acendemos. Então nós vamos para o acendimento. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu lehadlik ner Hanukkah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asa nisim la'avoteinu bayamim ahem bizman hazeh. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. הנרות הללו אנו מדליקים
על התשועות ועל הניסים ועל הנפלאות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה על ידי כהניך הקדושים, על ידי כהניך הקדושים, בכל 8 ימי חנוכה נרות הללו קודש הם, בכל 8 ימי חנוכה נרות הללו קודש הם, ואין לנו רשות להשתמש בהן, אלא לראותן בלבד, כדי להודות ולהלל לשמך הגדול, כדי להודות ולהלל לשמך הגדול, על ניסיך ועל נפלאותיך ועל ישועותיך, על ניסיך ועל נפלאותיך ועל ישועותיך. E assim nós procedemos o acendimento da primeira vela de Hanukkah. E o trecho que nós dizemos em seguida, conforme se encontra também a tradução, nos textos postados, etc., na qual nós dizemos que essas velas que nós acendemos, elas são acesas em lembrança às salvações, aos milagres, às maravilhas que Deus realizou com os nossos antepassados nesses dias, nessa época, ou seja, nos dias a partir de 25 de Kislev, nessa época do ano. Isso ocorreu através dos sagrados Koanim, os sacerdotes, na época do segundo templo, os Macabeus, os Hashmonaim, e durante esses 8 dias de Hanukkah. Essas velas que acendemos, elas são sagradas, e não temos permissão de se utilizar delas para qualquer finalidade. Nós podemos e devemos apenas contemplá-las. E isso com o objetivo de lehodot lehalel, de agradecer e louvar o grandioso nome de Deus, al nisecha ve'al niflotecha, pelos milagres e maravilhas e salvações que Ele produz para nós. E os mestres racídicos diziam que nós devemos procurar escutar o que as velas nos dizem, o que elas nos transmitem. E de fato, o costume é que nós, após termos acendido as velas, que é algo que não demora tanto, como vocês viram, mas nós costumamos ficar próximos, perto das velas, por cerca até de meia hora, ou estudando algo, ou até meditando, refletindo. E esse é o momento da gente pensar e se conscientizar dos valores que a festa de Hanukkah nos ensina, os valores sempre atuais, eternos, daquilo que ela nos transmite, qual é a mensagem da festa de Hanukkah, o que aprendemos dessa festa, o que ela vem nos trazer a cada ano em forma de uma energia renovada ao cumprir novamente essa mitzvah do acendimento das velas. Então vamos falar um pouquinho hoje sobre a origem do significado de Hanukkah, como surgiu essa festa. E eu creio que a melhor maneira de fazer isso é utilizando as palavras retratadas pelos nossos próprios sábios, como eles introduziram isso, como eles colocaram isso na nossa liturgia, a partir da reza de Arvit, de hoje à noite, da reza noturna, e durante os próximos 8 dias, em todas as rezas, nós vamos acrescentar um parágrafo na Amidah, no Shmona Esrei, naquela reza principal que nós fazemos de pé, em posição de sentido e de forma silenciosa. Então, depois do Modim Anachnu Lach, depois de um trecho que fala de agradecimento, no qual nós agradecemos todos os dias para Deus, por tudo que Ele faz conosco, inclusive pelos milagres que Ele realiza conosco, etc., que às vezes algumas pessoas notam e percebem, e para outras passa desapercebido, mas os milagres existem, nós que temos que ter a capacidade de vê-los e enxergá-los. Depois desse trecho habitual de Modim Anachnu Lach, de agradecimento a Deus, uma vez que os nossos sábios, quando instituíram a festa de Hanukkah, diz que eles instituíram a celebração durante 8 dias,
com a finalidade, como dias de Halel Veodá, dias de louvor a Deus e de agradecimento a Deus pelos milagres ocorridos. Então, como Hanukkah tem essa conotação de agradecimento, Halel Vehodá, por isso esse trecho é intercalado perto do Modim, perto daquela parte da Amidah na qual a gente agradece a Deus todos os dias. Depois nós vamos ter também a prece especial e festiva do Halel, que vai ser dita na íntegra, de forma completa, todos os dias, durante todos os dias, os 8 dias de Hanukkah, começando a partir de amanhã de manhã, e a prece do Halel, na realidade, é dita nas festas judaicas, e ela se constitui nos salmos que eles começam a partir do número de 113 e vão até o 118. Mas esses salmos, quando intercalados dessa forma na reza, eles se constituem na prece do Halel, de louvor a Deus também como forma de agradecimento. Mas como os nossos sábios descrevem o milagre de Hanukkah? Então, Bimei Matitiyahu ben Yohanan Kohen Gadol, eles nos relatam nesse parágrafo que é introduzido na reza, que isso ocorreu na época de Matitiyahu, filho de Yohanan, que era o sumo sacerdote na época sua, no segundo templo, a época do segundo Beit HaMikdash, cerca de 2.300 anos atrás. Eles eram chamados os Hashmonaeus, ele e os seus filhos. Eles formaram um pequeno grupo, um grupo que reagiu ao domínio do Império Grego, do Império Helenista, que havia invadido a terra de Israel, como outras terras também. Ela era uma potência da época, né, a Grécia, e todas as outras terras invadidas, assim como o próprio Israel, estavam sendo subordinadas, elas se tornando províncias desse Império Grego. Até que surgiu esse grupo que reagiu a essa situação, esse grupo corajoso formado de Koanim, de sacerdotes, Shamda Malchut Yaban Arsha, quando esse império maléfico dos gregos helenistas, quando ele se colocou sobre Alamcha Israel, sobre o povo de Israel, com o intuito de Lashkicham Toratecha, de fazê-los esquecer da tua Torá, Deus, Ulhaviram Echukeretzonecha, e fazê-los transgredir os estatutos da tua vontade, os preceitos, estatutos divinos, as mitzvot. E Deus, na sua imensa misericórdia, Deus se colocou ao nosso lado, ao lado deles, nessa hora de sofrimento, nessa hora de aperto, de desespero. Deus, ele participou, fez, combateu os seus combates, Dante Dinam, fez os seus julgamentos, Nakamtet Nigmatam, vingou as suas batalhas, Masarta Giborim Beat Halashim. Aqui vem o milagre enfatizado que Deus entregou fortes, poderosos na mão de fracos, frágeis, porque esses Koanim, eles não eram um batalhão militar, pelo contrário, eles eram sacerdotes, não eram pessoas acostumadas a guerrear, a batalhar, mas eles foram com a motivação deles de preservar o judaísmo, e Deus acabou entregando fortes na mão de fracos, verabim miad beatim, e muitos, numerosos, como eram os exércitos gregos na época, na mão de poucos, que eram esses grupos judaicos organizados, utmeim beat teorim, Deus entregou impuros na mão de puros, ureshaim beat tzadikim, e malvados na mão de tzadikim, de justos, vezeidim beat oskei toratecha, e aqueles também ímpios na mão daqueles que se dedicavam à Torá. E com isso, lecha asita Hashem gadol bekadosh bolamecha, isso engrandeceu o nome de Deus, o nome grandioso e sagrado de Deus. Ele foi santificado no mundo através dessa vitória milagrosa. O Lamcha Israel asita tshuah gdolah, o furkan ke'emazei, para o povo de Israel ocorreu uma grande salvação nesse dia, nessa data. E depois, quando eles recuperaram a posse do templo sagrado em Jerusalém, que tinha sido invadido e profanado pelos helenistas, Ba'u banecha lidvir beitecha, quando os teus filhos, assim a gente se dirige a Deus, dizendo quando eles voltaram para a sua casa, para o Beit HaMikdash, Ufinu etechalecha, limparam a área que tinha sido profanada, né, impurificada pelos gregos, Vetiharu et Migdashecha, purificaram
aquilo que eles haviam profanado no templo, veidliku nerot bechatzrot koshecha, e eles voltaram a acender velas no pátio do teu santuário, e procuraram reacender a menorá diariamente. Então aconteceu o famoso milagre que nós já comentamos, que havia um único pote de óleo com o timbre, com o selo do Kohen Gadol, do sumo sacerdote, atestando a sua pureza, e esse pote de óleo deveria durar um único dia, e aconteceu o milagre que ele durou 8 dias, que era o tempo necessário para se produzir e trazer um novo óleo, um óleo puro dentro dos requisitos necessários para acender a menorá na sua forma ideal. Em função de tudo isso, esses 8 dias de Hanukkah foram fixados, estabelecidos como dias festivos de comemoração, celebração, com o intuito de lehodot, lehalel, leshimcha gadol, para agradecer e louvar o grandioso nome de Deus pela salvação, pelo milagre, pela vitória que Ele nos concedeu. Então, basicamente, esse é o aspecto relacionado com a celebração, o aspecto histórico da origem de Hanukkah, a celebração da festa de Hanukkah. E aqui nós temos algo a enfatizar, ou seja, que nós percebemos, nós temos 2 festas de ordem rabínica no nosso calendário, que foram incorporadas depois que a Torá nos foi entregue, elas não constam no Pentateuco, nos 5 livros da Torá. Essas 2 festas de ordem rabínica são Purim e Hanukkah. Purim aconteceu, o milagre de Purim aconteceu antes de Hanukkah, quando Haman, o perverso, queria exterminar todo o povo judeu num dia só, quando ele era o primeiro-ministro do Império Persa, que então dominava o mundo todo, 120 países e províncias, etc., e os judeus se encontravam lá concentrados na Babilônia, etc., e ele queria exterminar os judeus. Isso aconteceu no intervalo entre o primeiro e o segundo Beit HaMikdash, depois da destruição do primeiro templo pelos babilônios, quando os judeus se encontravam em 70 anos de galut, de diáspora, de exílio na Babilônia. Portanto, isso aconteceu cerca de 200, 300 anos antes da ocorrência de Hanukkah. E nós sabemos que há uma diferença gritante entre Purim e Hanukkah. Ambas são festas instituídas posteriormente, que não constavam na Torá. Purim se comemora com muito alarde. Além da leitura da Megillah, nós temos um grande banquete festivo, onde até uma mitzvah, até o Shulchan Aruch diz para dizer Lechaim de uma forma extravasante, de uma forma bem mais ilimitada do que o habitual, se troca presentes comestíveis, se dá doações, etc. Mas em geral são coisas bem tangíveis, bem palpáveis, né? Então aqui há comida, bebida, presentes comestíveis, etc. Já a celebração de bem mais quieta, discreta, talvez, não sei se tranquila, acendimento de velas, recitação do Halel, de preces de louvor e etc. Então os nossos mestres explicam que a diferença está no significado da vitória e do milagre em cada uma das 2 ocasiões. No caso de Purim, o que se celebra, os antissemitas inimigos de Israel, encabeçados por Haman, queriam exterminar, Deus nos livre, o povo judeu. Queriam matar os judeus, literalmente. Eles queriam acabar com os judeus. Em Hanukkah, o que nós celebramos? A vitória sobre os helenistas. Os helenistas não queriam matar os judeus. Não era esse o interesse, o intuito deles. Eles queriam, sim, matar o judaísmo. Eles queriam acabar com o judaísmo. Eles diziam, judeus, vocês fiquem aqui em Israel, como uma província nossa, e apenas a religião judaica, com suas práticas e costumes, mais ainda com suas mitzvot, com seus preceitos, diziam, isso é fanatismo. Inclusive se fala que aqui havia um conflito entre, se fala que mundo grego, né, toda a beleza, a arquitetura, todas as coisas alinhadas, etc.,
né? Sem falar na própria filosofia grega, a filosofia helenista. Mas isso cultuava muito as Olimpíadas, a origem, isso cultuava muito o corpo físico, a beleza física, a estética. Isso era um conflito entre a ética e a estética. O judaísmo enfatizando a ética, o espiritual, e aqui na cultura grega se enfatizava mais a estética, o físico, a beleza, etc. E aqui o intuito dos helenistas, como nós falamos, não era acabar com os judeus, mas acabar com o judaísmo. E houve uma assimilação naquela época, ou seja, a cultura helenista, a filosofia hindu. E muitas pessoas, inclusive se fala que no próprio meio judaico, muitos se assimilaram, muitos estavam aderindo à filosofia grega, deslumbrados com isso. Aqui nos fala esse texto que nós lemos, qual era o objetivo dos helenistas, que eles queriam impor sobre o povo judeu a sua cultura, a sua filosofia, fazer com que os judeus abandonassem a sua fé. E, infelizmente isso ocorreu em alguns momentos da nossa história, mas aqui há uma ênfase maior, era uma coisa muito sutil, eles queriam, na linguagem dos nossos sábios, lashkicham toratecha, fazê-los esquecer, os judeus naquela época, da tua Torá. Assim está escrito no texto que nós falamos. Deus, eles queriam fazê-los, os judeus, esquecerem-se da tua Torá. O que significa? Eles até diziam, vocês querem ler, estudar Torá como um livro de história que relata as suas origens, etc., como um tipo de cultura vossa, tudo bem, a gente não se opõe. Todo povo tem o seu folclore, tem a sua cultura, tem seus costumes, etc., porém, no momento que os judeus diziam que essa Torá é uma Torá divina, que essa Torá é algo sagrado, algo divino, isso eles não podiam aceitar. Isso eles contestavam. Diziam, olha, cada povo tem suas leis, sua constituição e etc., seus hábitos, mas vocês têm direito, vocês querem filosofia, sim, mas eles acreditavam só no aspecto físico, mas não no metafísico, não no transcendental, não no que está acima da lógica e da razão. Eles cultuavam a filosofia dizendo que o intelecto, a lógica, está acima de tudo. Dizer que existe uma Torá que é sagrada, que é suprarracional, que é divina, que está acima da nossa compreensão, do nosso intelecto, que isso é de uma fonte e origem divina. Então, isso é o que eles queriam tirar do seio do povo de Israel. Eles queriam que os judeus se esquecessem, fazê-los esquecer do aspecto divino da Torá, que a Torá é Toratecha, a tua Torá. Por isso, as mitzvot que eles combatiam, eles também queriam impedir os judeus de cumprir preceitos. E sobre quais preceitos mais eles atuaram, coibindo e impedindo os judeus de cumprir o lehaviram mechukei retzonecha. Eles queriam fazer os judeus transgredirem chukei retzonecha. É sabido que chukim são aqueles estatutos dogmáticos que nós temos na Torá. Leis como não misturar carne e leite, ou não comer determinados animais, carne de determinados animais, e assim por diante. Existem leis que não têm lógica, não têm explicação, não têm sentido racional na Torá, que elas são chamadas de dogmas, de chukim, que nós não entendemos o motivo, a sua razão de ser, não sabemos o seu significado, sabemos que são chukei retzonecha, estatutos que expressam a vontade de Deus. Porque Deus assim desejou, não sabemos. Existem mitzvot que nós compreendemos, por que não matar, por que não roubar, por que não adulterar. Isso nós podemos entender, e toda a sociedade civilizada compreende que há necessidade de implementar essas leis, leis como honrar os pais, leis como praticar tzedakah, caridade e bondade, isso é algo compreensível pela lógica. Então, em relação a essas mitzvot lógicas, os gregos e helenistas não tinham nenhuma restrição. Vocês podem fazer. Onde eles se pegavam nesses preceitos chamados dogmáticos, nesses chukim, nesses estatutos que aparentemente não têm lógica, não tem razão de ser pelo intelecto, e
A única explicação deles é que eles são vontade divina, Chukei Retzonecha, estatutos da tua vontade. Eles queriam desvincular o judaísmo de Deus, do divino. Vocês querem ler a Torá como um livro de história? Leiam. Mas não digam que a Torá é Toratecha, que a Torá é divina. Vocês querem cumprir certos preceitos como uma forma de zelar pela lei ou por uma constituição para que a sociedade seja mais estável, equilibrada, tudo bem, mas não tragam estatutos como dogmáticos que não têm lógica, que contrariam a razão, etc. Em outras palavras, com sua filosofia, os helenistas queriam retirar a divindade e a santidade do judaísmo. Isso significa profanar o judaísmo. Encarem o judaísmo como uma cultura, como um folclore, como algum tipo de conhecimento. E estudem dessa forma, mas não mais do que isso. Por isso também, de fato, se diz que quando eles invadiram o Beit HaMikdash, quando eles tomaram a posse do templo, diferente dos babilônios ou mais tarde dos romanos, eles não destruíram o templo. Talvez eles achavam que esse templo fosse daria um bom museu tombado, não é? Ou talvez ele tinha alguma beleza arquitetônica. Então por que destruir? O que eles fizeram? Eles profanaram o templo. Eles impurificaram, eles conheciam as leis judaicas e eles foram impurificar os objetos sagrados ou aquilo que era utilizado nos rituais, na prática diária no templo. Em outras palavras, o que eles não queriam destruir os judeus, eles não queriam tampouco destruir o templo, eles queriam, de uma forma muito sutil, afetar e atingir a essência do judaísmo. Eles queriam desprover o judaísmo da sua santidade, da sua divindade. Por isso eles não destruíram o templo, não quebraram os objetos sagrados, eles impurificaram e eles profanaram. E aqui também vem o milagre do acendimento das velas, na realidade pela Halachá, em situação de impureza coletiva, impureza pública, até seria possível e viável, ao recuperarem a posse do templo, os Koanim acenderem a menorá, retomarem o acendimento diário da menorá, do candelabro no templo, até com óleo, com azeite impuro. Mas, sabendo qual era o intuito e o objetivo, até que se produzisse a nova remessa de azeite puro, límpido, etc., mas como eles sabiam qual era o intuito e todo o objetivo dos helenistas, eles fizeram questão de buscar e procurar e revirar, etc. Eles faziam questão de acender com azeite de oliva puro, com o carimbo de aprovação, com o lacre e o selo do Kohen Gadol, para mostrar que o judaísmo, na sua essência, precisa ser mantido de forma genuína, na sua forma mais autêntica, sem alterações, sem mudanças, sem reformas. O que deixa o judaísmo de forma eterna é esse fato dele estar vinculado a Deus, ou como diz o Zohar, que a Torá e Deus são uma coisa só. A Torá é a expressão da divindade nas nossas mãos. E por isso que Am Israel Chai, por isso o povo de Israel vive e é eterno, porque ele está ligado através da Torá e das mitzvot a Deus que é perene e eterno. Então, sabendo disso, os Koanim, os sacerdotes, fizeram questão de ir buscar e revirar e vasculhar até encontrar aquele único pote de azeite de olivas puro com o lacre do sumo sacerdote e com isso acender a menorá. Mas para mostrar que o judaísmo, o valor do judaísmo está justamente nisso. Quando ele é preservado e guardado na sua forma mais genuína e autêntica, quando ele não é profanado, quando ele não é impurificado, quando não se misturam culturas e filosofias e outras ideias, etc., que nada tem a ver com o judaísmo. Por isso fizeram questão de Hanukkah. Hanukkah significa também inauguração, de reinaugurar os serviços do templo, o acendimento da menorá, da forma mais pura e original, como deve ser feita de acordo com as prescrições da Torá. E então aconteceu um milagre, que aquele pote
de azeite que deveria durar somente um dia, ele acaba durando 8 dias, possibilitando a renovação até se produzir a nova cota de azeites para continuar abastecendo no dia a dia. E aqui nós temos lições extraordinárias para nós sobre a essência do judaísmo. O que é o judaísmo? O que é o povo de Israel? O povo do livro? Judaísmo é Torá. A Torá é divina. Mitzvot são preceitos da vontade divina, não são meras instruções para o bem-estar da sociedade, etc., por mais sábias que sejam. Não. Muitos acham, olha, a Torá tem muita sabedoria. Não há dúvida que a Torá tem muita sabedoria, mas não é nisso que consiste a grandeza da Torá. A grandeza da Torá é suprarracional, é transcendental. A grandeza da Torá consiste na sua divindade, na sua santidade, muito mais do que na sabedoria presente na Torá, que é grande. O efeito das mitzvot, pode ser que as mitzvot são muito práticas e efetivas para trazer bem-estar à sociedade, mas não é essa a grandeza das mitzvot, não é essa a essência das mitzvot. A essência das mitzvot e sua grandeza repousa no fato que elas expressam a vontade divina, que através do cumprimento das mitzvot nós preenchemos a vontade de Deus e com isso nos vinculamos a Ele. E Torá e mitzvot, na sua forma genuína, inalterável, não profanada, elas explicam a sobrevivência milagrosa do povo de Israel em todas as gerações. E apesar de todas as circunstâncias, apesar de todas as perseguições, opressões, mas Am Israel Chai, o povo de Israel vive porque está ligado à Torá, que a Torá é divina e a Torá é eterna. E é isso que nos traz também eternidade, é isso que nos acompanha e nos protege em todas as gerações. E aqui vem uma lição e ensinamento. Quantas vezes na nossa história nós não estivemos em situações tais que, com as perseguições, com as opressões, com a dispersão, parecia que o judaísmo poderia estar com seus dias contados. Mas, assim como em Hanukkah, a história nos demonstrou que sempre houveram aquelas pessoas que se mantiveram fiéis ao judaísmo autêntico, ao judaísmo na sua forma mais genuína. E mesmo que essas pessoas muitas vezes pareciam não passar de uma pequena minoria, mesmo dentro do próprio povo de Israel, pareciam representar apenas uma minoria. Mas enquanto se está ligado, Hanukkah nos ensina que enquanto estamos ligados à essência da Torá, à essência do judaísmo, e o que é a essência da Torá? É a essência da divindade. Enquanto estamos ligados à Torá e mitzvot na sua forma genuína, nós estamos conectados com Deus, com a essência divina. E isso faz com que possamos superar todas as limitações, todos os obstáculos, que a gente possa superar todas as condições naturais e até de uma forma sobrenatural, eterna, etc. Não só sobreviver, mas continuar, prosseguir, se renovar, e etc. E fazer sempre o judaísmo brilhar. Então isso nós vimos, havia momentos na história, depois da destruição do segundo Beit HaMikdash, a dispersão do povo de Israel, muitos achavam que tudo estava perdido, que o judaísmo estava com os seus dias contados, mas a partir de núcleos que se formaram, ou depois da destruição do templo, quando se fala, Rabbi Yochanan ben Zakkai pediu que se preservasse Yavne vechachamea, uma pequena cidadezinha em Israel chamada Yavne, com seus sábios e mestres, e mais tarde isso foi dar origem a Mishnah, a Gemara e todo o Talmud, que se torna a espinha dorsal de todo o judaísmo, uma obra maravilhosa que reflete a sabedoria imensa de sábios, dos maiores sábios judaicos durante vários séculos. Né? E tudo isso começa a partir de um pequeno núcleo, assim como aquele pequeno pote de azeite, que aquele pote de azeite parece, quanto tempo mais isso vai durar? Pode durar mais um dia, mas depois vai se extinguir, vai se apagar. Você diz, não. Enquanto o pote de azeite é de um azeite puro, de um azeite sagrado, genuíno,
com o timbre do Kohen Gadol significa que é algo que de fato foi mantido na sua forma mais pura e autêntica. Enquanto a gente está fazendo uso desse azeite, a história nos demonstrou, esse azeite simboliza a Torá e o judaísmo, a história nos demonstrou que fazendo uso desse azeite puro, mesmo naquelas situações que o judaísmo parecia às vezes condenado ou com os dias contados, daquele pequeno núcleo que alguns davam só mais alguns dias ou anos de vida para ele, depois isso vai sumir, desaparecer, acontece uma renovação, aquilo se mantém, aquilo se preserva, aquilo dura durante todo o tempo necessário até surgir uma nova geração, ou surgirem mais estudiosos, mais praticantes, etc., de maneira tal que o judaísmo continue sempre iluminando e brilhando. Então, esse é o significado de Hanukkah. Hanukkah é comemorado dessa forma mais discreta, de uma forma mais abstrata e espiritual, com acendimento de velas. Por quê? Porque o que estavam perseguindo os helenistas naquela época era o judaísmo, não eram judeus. Era a luz e o brilho da Torá. Assim como no versículo das Escrituras, que ner mitzvah vetorá or, a mitzvah é comparada a uma vela e a Torá é comparada e chamada de luz, o que eles queriam apagar, extinguir, mais do que o corpo judeu, era a alma judaica. E era a alma do judaísmo. Estudem judaísmo, pratiquem judaísmo, mas como uma cultura, como um folclore, nada mais. Queriam tirar a alma do judaísmo, e que ela se constitui na luz e no brilho judaico, no brilho da Torá. Por isso, a mitzvah é comparada com vela, a Torá é comparada com luz, e por isso também a celebração de Hanukkah se estabeleceu. Existem também comidas típicas e etc., não é? Mas o principal, em termos de mitzvah, é o acendimento das velas de Hanukkah. O acendimento das velas de Hanukkah, recitação do Halel, preces de louvor e agradecimento a Deus, que é algo mais espiritual. Isso nos lembra a vitória judaica sobre todos os opressores, ou às vezes regimes totalitários, ou quando os judeus foram perseguidos. Isso, infelizmente, aconteceu durante quantos séculos não durou a Inquisição na Península Ibérica, quando queria-se obrigar judeus a se converterem, abandonarem a fé monoteísta e praticarem idolatria. Infelizmente, isso se repetiu em diversos lugares no decorrer da história. Hoje, de certa forma, eu particularmente, pessoalmente, até fico emocionado quando eu vejo nos posts no Facebook, etc., gente de Portugal trocando ideias e se conhecendo, que o ponto e denominador comum entre as pessoas é o apreço e o carinho pelo judaísmo. Ou quando uma senhora ela diz que ela já tem preparada lá em Portugal, a sua menorá, a sua Hanukkah já está na janela, pronta para ser acesa. Então, isso é o significado da luz de Hanukkah, que ela dissipa todas as trevas, que mesmo naqueles lugares ou países onde durante séculos vigorou perseguições contra os judeus, impedimentos de prática judaica, de cumprir o judaísmo, e não havia liberdade de expressão, a liberdade de religião, hoje, graças a Deus, a gente vê o que prevaleceu, o que predominou, o que está lá presente, a luz do judaísmo. Na janela ou nas portas, nós vemos a vela de Hanukkah brilhando. E a vela de Hanukkah brilhando, cada uma dessas noites, ela representa a vitória do judaísmo autêntico, a luz judaica, a chama judaica que jamais será extinta, a chama judaica que, quando mantida acesa através do azeite puro, de forma genuína, quando nós mantemos o nosso apego à Torá, sabendo que a Torá é divina, que as mitzvot são expressão da vontade de Deus, com isso nós nos vinculamos ao Criador e com isso nós obtemos a sua proteção, o seu acompanhamento, assim como ele é eterno, o povo de Israel também se mantém eterno sempre. E isso é um pouco do significado de Hanukkah, que nós começamos a celebrar a partir de hoje à noite. Isso vem nos lembrar a luz do judaísmo e como se produz essa luz, mantendo a autenticidade da Torá e das mitzvot. E essa luz, que pode parecer uma luz pequenina, mas é uma luz
que Baruch Hashem já está brilhando há milênios, não só há séculos, mas ela já brilha há mais de 2000 anos e vai brilhar até a chegada de Mashiach, Bezrat Hashem, e muito em breve. Hoje nós vamos ficar por aqui. Amanhã, como amanhã é véspera do Shabat, então nós devemos, e aqui o Shabat entra muito cedo, acendimento das velas aqui é antes de 4 da tarde, no horário aqui de Israel. Então amanhã nós devemos antecipar um pouco o nosso live, devemos entrar um pouco mais cedo, em função do acendimento das velas de Hanukkah, na sexta-feira, que deve ser feito antes do acendimento das velas do Shabat, antes do recebimento do Shabat. Ficamos por aqui para aqueles que estão no Brasil, nos países onde Hanukkah só vai começar daqui a algumas horas, no momento do escurecer. Nós, desde já, desejamos a todos um Hanukkah Sameach, que todos nós possamos ter um Hanukkah alegre e feliz, que possamos celebrar essa festa, ainda mais nesse ano, com tudo de esquisito e todas as limitações nesse ano, mas que a gente possa superar tudo isso, que a gente possa celebrar essa festa com muita saúde em primeiro lugar, com muita alegria, mas principalmente com muita luz, que a luz de Hanukkah irradie de forma profunda dentro de cada um de nós, ilumine nossas almas, que irradie também para fora da porta, para fora da janela, para fora, que ela ilumine o mundo, que a gente traga mais luz divina ao mundo, iluminando as nossas vidas, o nosso mundo e tornando ele melhor. Um Hanukkah Sameach a todos, até amanhã.